Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar, aqui nesse mês de fevereiro, em que se comemora Carnaval. Estamos aqui nas vésperas de um feriado importante, então eu desejo aí para vocês que estão sempre nos assistindo, nos acompanhando, que tenham um excelente Carnaval, que comemorem bastante a sua forma, a sua maneira, seja ela na folia, seja ela na tranquilidade, enfim. E acompanhe aqui os nossos queridanas, que esse mês estão bombando, a gente fala muito aqui sobre moda carnaval e outros temas, agradecendo aqui sempre a companhia e a audiência de vocês nessa TV que só cresce, a TV Tudo É. Então, gente, hoje eu trouxe aqui um tema super importante para vocês, tá? Para a gente relembrar o cenário da nossa projeção nacional, das nossas super modelo internacional, a primeira top model brasileira. Nós vamos relembrar a trajetória de Vera Valdez, pessoal, que foi a modelo predileta de Coco Chanel, tá, pessoal? Então, nós ficamos prestando aqui a nossa homenagem e fazer realmente essa bem visita a toda a trajetória da vida dela, da carreira dela, porque essa modelo brasileira, ela nos deixou, ela faleceu agora recentemente, em 14 de janeiro de 26, dando muita repercussão aí em todos os tabloides de moda, mesmo pela sua importante trajetória dentro da moda. Então, gente, o nome artístico dessa modelo brasileira é Vera Barreto Leite, tá? Que em 14 de janeiro nos deixou. Conheceu-se por informações divulgadas pelo Teatro Oficina, da qual a modelo e atriz era Hermosa. Reconhecida, gente, como uma das primeiras brasileiras a alcançar projeção internacional na moda. Valdez estreou nas passarelas de Chiaparelli em 1952. Pessoal, então ela foi muito precursora, realmente é uma pessoa pioneira, vanguardista na moda, então a gente não poderia deixar de prestar essa homenagem, né? E relembrar a importância dela para tudo que veio depois na moda, né, gente? Então a gente só tem a agradecer aos passos de Vera Valdez pelo espaço que ela deixou para todo o resto da nossa moda brasileira e a nosso espaço na moda internacional. Gente, ela trabalhou para Christian Dior, tá? E para Coco Chanel em 1954, gente, numa época que realmente quase não havia essa grande repercussão, né, da cena de moda, principalmente brasileira, né, gente, que a nossa moda era muito tímida ainda, tá? Mas foi lá, ela se tornou uma das favoritas de Coco e desfilando para a Maison até o último desfile antes da morte da estilista, em 1970. Então, uma pessoa revolucionária para a época, né, gente? Um dos trabalhos mais recentes e panosos de Vera foi um ensaio para a Vogue em 2014, na qual usou ao lado da atriz Laura Meiga, a primeira fidèle da Chanel no Brasil. Coco construía suas próprias bocas no corpo da brasileira. Gente, então é muita intimidade, é muita ligação, é muita conexão. Então, realmente, ela foi muito importante, gente. Olha que lugar de honra que ocupou essa nossa modelo brasileira. E essa intimidade, como eu dizia para vocês, era tanta que volta e meia, Macoser colocava Vera entre aspas de castigo. Então, porque como a Vera, ela é Chanel, confeccionada as roupas no corpo dela, então ela ficava ali horas chovendo, né? Então ela ficava como se estivesse no castigo. Mas ela adorava, né? A Vera adorava porque ela podia ouvir, como dizia ela, toda a fofoca entre Chanel e sua melhor amiga, a baronesa Maggie Van Zule, contou Vera a Vogue em 2014. Então, gente, olha só que lugar de honra, né, que ela conquistou mesmo. Entre 1956 e 1958, Vera voltou ao Brasil, onde casou, trabalhou como manequim na tradicional Casa Canadá,
atuou no teatro, gente. Sempre que podia, ela migrava para Popo, que é chamada de Meu Pequeno Pássaro das Ilhas. Em 1979, Chanel havia recuperado o trono após retornar à alta costura depois de fechar o seu ateliê, devido à Segunda Guerra Mundial. Vocês já imaginaram isso, pessoal? Olha isso, o ateliê teve que ser fechado por conta da guerra. Então, olha a época que essa nossa modelo representou o nosso país, não é mesmo? Assim, que pisou novamente na cidade, Vera avisou Mademoiselle e foi chamada imediatamente ao lendário apartamento na Cambon para um almoço em que acertaram seu comeback, seu retorno. Na época, cada maison tinha seu próprio time de manequins que serviam tanto de modelos de prova quanto de desfile. Nessa segunda temporada com Chanel, que foi entre 1959 e 1963, Vera assumiu o posto de manequim vedete, estrela de todos os desfiles. Gente, olha a importância disso. Inclusive o famoso catwalk, com salão fechado para Greta Garbo. Abre aspas, gente. Acho que foi a única vez que fiquei em uma passarela horas a fio, sem querer ir embora. Lembrou Vera. A menina agora tinha crescido e virado mãe, e Chanel encantou-se ainda mais com ela e sua filha. Então, no Brasil, gente, Vera consolidou sua trajetória nos palcos, com atuações em montagens como Bacantes, em 1986, e O Rei da Vela, em 2018, no Teatro Oficina. No cinema nacional, também participou de produções como As Cariocas, em 1966, e O Homem Nu, em 1961. A importância de se relembrar sobre Vera Valdez é que ela foi a modelo que abriu o caminho para o Brasil na moda internacional. Ela foi a primeira top model brasileira e faleceu aos 89 anos, gente. Sua carreira foi iniciada ainda adolescente, quando deixou o Rio de Janeiro para viver em Paris nos anos 50, quando se tornou um dos nomes brasileiros de destaque na alta costura europeia. Era filha de diplomatas que viveu parte da infância na Europa, estudando em Portugal e na França. Na Europa, também posou para fotógrafos como Helmut Newton, Richard Avedon e Willy Rizzo, vivendo de perto o circuito de moda e cultura do Paris pós-guerra. De volta ao Brasil, trabalhou com Denner Pamplona de Abreu, participou do início da TV Globo em 1965, então olha a importância dessa mulher, gente. E atuou no cinema em títulos como O Homem Nu e As Cariocas. Nos últimos anos, gente, fez questão de reposicionar a própria história. A partir de agora, como ela disse, falem de mim como atriz. Ela disse ao iniciar uma nova fase no Teatro Oficina, onde construiu parte importante de sua trajetória final. Então, gente, o final de sua carreira foi como atriz no Teatro Oficina, onde ela realmente construiu sua história. Na década de 60, Vera foi celebrada pelas contribuições à frente da Companhia do Teatro Oficina, tradicional que renomada em São Paulo. No cinema brasileiro, atuou em mais de 15 produções. Na TV, teve um importante papel, como outros para vocês, por ter sido uma das primeiras atrizes da emissora Boca. Conhecida pelo seu estilo ousado e revolucionário para a época, Vera também ganhou destaque na moda, gente. A brasileira virou referência do país na moda francesa e é considerada a primeira top moda brasileira, muito antes de se existir esse termo, hein, gente? Eu lembro, gente, quando a gente, quem é mais risquinho aí vai lembrar, que aí nos anos 80 ou 90, já era nos anos 90 isso daqui, existia uma novela na TV Globo chamada Top Model, que inclusive a atriz era Malu Mader. Então, gente, se tem uma top model aqui a ser relembrada, é todas as palmas e homenagens a Vera Valdez, tá? Que foi a nossa primeira top model brasileira, tá? Que representou o Brasil na cena internacional. Ela foi uma mulher que abriu caminhos e ela seguirá para sempre inspirando gerações, né, gente?
Em 2024, o Teatro Oficina fez uma peça em homenagem aos 88 anos da atriz. Parecia até uma entre aspas despedida, né, de essa peça foi chamada Monólogo, né, de Vozes Humanas. Na montagem, Vera interpretou uma mulher que é atravessada uma separação amorosa. No Brasil, gente, trabalhou como modelo do estilista paraense Steven Pamplona Xavier, de 1937 a 1978. Sua última aparição nas telonas foi nos filmes A Alegria é a Prova dos Nove, Feira da Adra e Tia Virgínia, todos em 2023. No final da década de 50, se casou com o ator Luiz Linhares, com quem teve uma filha, Paula. Do relacionamento com Pedro Moraes, jornalista e filho de Vinícius de Moraes, ela teve Mariana de Moraes, 56, cantora e atriz. Olha só, pessoal, que importante aí, né? Unir aí famílias e legados aí dentro da moda, dos pautos, né? E também da música aí, com o trombo da música de Vinícius de Moraes, né, gente? Então, ela veio a se casar com o filho de Vinícius de Moraes. Na época, modelar para grandes casas europeias significava integrar um sistema fechado, difícil de ser acessado, especialmente por estrangeiros. As modelos não eram celebridades, mas peças-chave na apresentação das coleções, responsáveis por intermediar nas passarelas e campanhas, grises e compradores. Vera Valdez conquistou esse espaço e se tornou uma das raras estrangeiras e a primeira brasileira a circular com naturalidade nesse meio. Ao retornar ao Brasil, Vera se tornou referência imediata nas campanhas e passarelas do país. Foi musa de Denner Pamplona de Abreu, um dos principais nomes da moda brasileira dos anos 60, responsável por vestir primeiras damas e ajudar a construir o que hoje é chamado de luxo brasileiro. Então, olha a importância desse estilista também, né, pessoal? Com quem ela trabalhou durante um bom tempo. Com Denner, Vera ajudou a consolidar uma moda local, sofisticada, autoral e à altura do circuito internacional. Presença constante em editoriais e campanhas de diferentes níveis, Vera Valdez se firmou um símbolo de uma geração que profissionalizou e internacionalizou a moda brasileira. Então, gente, todos os modelos que vieram depois, né, devem saber, devem conhecer a trajetória de Vera, porque foi realmente ela abre alas disso, toda essa história que a gente tem aí escrita hoje, né, gente? Enquanto hoje nós vemos personalidades da internet e da TV se arriscarem, entre aspas, na passarela, o oposto acontecia no século passado, né, gente? Então, fazer sucesso na moda abria porta para outros campos culturais, como teatro e cinema, onde Vera também foi pioneira nesse movimento e fez história. A manequim brasileira encantou Coco Chanel e influenciou seu trabalho de forma direta e importante, como por exemplo, no uso do vermelho em suas criações. Foi após o período de Viena que Coco conheceu Vera e elas começaram a trabalhar juntas. Então, gente, como eu dizia aqui para vocês, a importância do vermelho e da cor vermelha que está aí de volta nessa temporada de 2026 promete ficar durante todo o ano, tá? Então, já mostrei aqui um pouquinho dos acessórios vermelhos. A gente, da Vila das Joias, tem uma coleção inteira de vermelhos chamada Places in Red. Confiram lá nas redes sociais. Gente, agora eu vou falar sobre uma entrevista que Vera deu em 2009, gente. Justamente sobre essa cor icônica, o vermelho. Quando pouco me conheceu, eu vestia um casaco todo vermelho, de botões dourados. Foi quando o vermelho chamou a sua atenção. A partir de então, Coco começou a usar pouco do vermelho nas suas criações. Olha, gente, que importância, né? Como essa cor realmente tem todo o destaque e ela realmente dá um boom em qualquer look base, não é mesmo, gente? Sobre a diferença das modelos de antes para as atuais, o que Vera diz? Entre aspas, abre aspas. Sem dúvida,
Naquela época, a função da modelo era saber como carregar um vestido no corpo. A elegância era fundamental e não a beleza da modelo. Hoje é business. As meninas sonham em ser modelos pelo dinheiro, pela fama e não pela elegância. São robôs, bailes, todas iguais. A moda era composta de peças que serviam para as pessoas vestirem e não para se exibir. Não dá para comparar o pensamento da minha época com o atual. Então, gente, é isso que, nas palavras de Vera, ela falou sobre as diferenças, né, de pensamento entre a modelagem da época dela e da época atual, né, gente? Então, antes o que ditava esse cenário era muito a elegância. Hoje é mais um grande negócio, né, gente? Então, tem muito aí da aparência, né? De todo um glamour que está por trás da carreira. E não e mais assim a questão de querer destacar a beleza da modelo hoje em dia. Quando antigamente o que essa modelo precisava era de elegância para carregar os vestidos que ela iria usar. Então realmente as coisas, os valores inverteram bastante, mas isso porque os tempos mudaram, não é mesmo? E tudo vai ser evoluído de acordo com os tempos, a moda também seguiu essa evolução. Gente, sobre as fotos na trip, que Vera fez aos 72 anos, apenas de calcinha, em 2008. Abre aspas, gente. Já havia feito uma foto para Trick, quando estávamos com a peça Os Sertões, de Euclides da Cunha. Posamos de paquete e fashion. Mais para frente, a Trip queria falar de longevidade e pensaram em mim. Só pode ser ela. Chamaram para ensaio sensual e também. Renderam 5 páginas de fotos com tema cabaré. Não quis fazer algo simples como um apartamento comum. Tinha que ser velho, tinha que ter teatro. Então, gente, ela tinha essa personalidade forte, teatral. Então, realmente, tudo tem que ser do estilo dela. E foi à toa que procuraram ela para fazer esse ensaio mesmo. Ela representou e muito bem. Gente, sobre Chanel. Olha o que ela disse nessa entrevista. Abre aspas. Eu me tornei a filha que ela não teve. Então, olha a importância da Vera na vida da Chanel, gente. Brigados, ela me demitia várias vezes porque eu era impossível. E depois me recontrataram. Éramos amigas, amigas mesmo, gente. Ela era maravilhosa. Nossa relação, tudo. E ela era uma mulher grossa, autoritária. Coitados dos costureiros, das modelos, aprendizes. Ela tocada e presa à mão de ferro mesmo. Tínhamos discussões sobre tudo. Brasil, por exemplo, racismo, atrasos, trabalhos. Mas não tinha jeito. A gente se gostava. Ela era a minha voz da razão, no fim das contas. Então, olha que relação bonita, né, gente? Chegou até a ser uma relação que ultrapassou aí o profissional para entrar também no campo da amizade, até com um clima maternal, não é mesmo? Então, isso é muito bonito de se ver. E daí a importância de se ressaltar e se relembrar a trajetória de Vera Valdez nessa nossa homenagem aqui. Gente, agora eu vou partir para outras 2 observações em tempo, né, gente? Para citar aqui para vocês os acontecimentos desse iniciozinho de ano aí do mundo fashion. Tá, então no desfile, vou abrir parênteses para dizer que no desfile de 27 de janeiro de 2026, no clássico cenário eternizado pela Maison, já que estamos falando de Chanel, o Grand Palais, a Chanel apresenta sua mais nova coleção na estreia de Mathieu Blaze em sua alta costura. Então isso se deu agorinha, gente, nesse comecinho de ano. Então precisaram trazer essa novidade aqui para vocês. E tem mais, gente. As atrizes Fernanda Torres e Bruna Marquezine acompanharam o desfile na primeira fila, marcando a presença do Brasil nos eventos de alta costura internacional. Então era isso que eu tinha que trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Não.